Tudo bem. No último vídeo nós provamos que, para quaisquer três objetos apenas flutuando no espaço, não importa como eles parecem ou onde estão, sempre existe um plano que os corta simultaneamente pela metade. Divertimos-nos muito com a eletricidade, demos muitas risadas, não realmente. Mas recebi muitos comentários todos dizendo algo ao longo das linhas de "Isso é fácil, porque todo objeto tem um centro de massa, ou centroide, ou centro de volume." Todos usaram um desses termos, onde qualquer plano que passe por 3 pontos definem um. Então você só precisa desse ponto para cada objeto. E bum! Você tem um plano que os corta todos pela metade. Então eles estavam dizendo que qualquer objeto tridimensional tem algum ponto onde qualquer plano que passe por ele corta o objeto ao meio. E então, para o caso bidimensional, qualquer linha que passe por este ponto cortaria o objeto ao meio. E eu fiquei surpreso com o quanto eu estava recebendo isso. Porque eu não tinha certeza no começo. Eu não sabia. Mas em primeiro lugar, isso não me parecia verdade. E em segundo lugar, eu sinto que teria ouvido isso em algum momento. Como se o centro de massa tivesse essa propriedade. Eu sinto que teria visto isso. Mas eu investiguei. E não é o caso. Agora é verdade para algo óbvio, como um círculo, que o centro de massa tem uma propriedade onde qualquer linha que passe por ele corta o objeto ao meio. E o mesmo pode ser dito para um quadrado. Então eu pensei, ok, talvez isso seja verdade para todos esses objetos com simetria óbvia, mas nem mesmo é o caso, porque essa propriedade não existe nem para um triângulo equilátero. Aqui, vou passar por isso bastante rapidamente, mas vamos supor que os comprimentos dos lados sejam esses. Isso significa que a altura do triângulo seria a raiz de 3, e assim, a área de todo o objeto também seria a raiz de 3. Agora, o centroide, ou centro de massa de um triângulo, é onde as três medianas se intersectam, as linhas que começam em um vértice e cortam o lado oposto ao meio. Então, aqui está o nosso centro de massa. E você notará agora que existem 3 linhas que cada uma individualmente divide o triângulo ao meio. Então este é o nosso único ponto de interesse. Mas os comentários do último vídeo estavam dizendo que qualquer linha que passe por este ponto corta o triângulo ao meio, mas esse não é o caso. Pegue uma linha horizontal, por exemplo. Deixe-me trazer de volta o segmento de altura, porque precisamos notar que a parte desta altura abaixo da linha roxa tem um comprimento de raiz de 3 sobre 3. Basta desenhar a mediana para ver que é um triângulo 30, 60, 90 com base 1. Uma simples trigonometria lhe dará uma altura de raiz de 3 sobre 3. Lembre-se, a altura original era raiz de 3. Assim, a parte superior tem um comprimento de 2 raiz de 3 sobre 3, 2/3 dessa altura. Como este é um triângulo de 30, 60, 90, a base aqui é 2/3. Como atalho, perceba que se pegar o comprimento do lado do meio e dividir por raiz de 3, obtém o menor. Mas com isso podemos encontrar a área desta peça superior, que é 4 raiz de 3 sobre 9. E isso significa que a peça inferior deve ter uma área de 5 raiz de 3 sobre 9, já que o total deve ser raiz de 3. Então a resposta é não. Não é verdade que qualquer linha através do centro de massa ou centroide corta o objeto ao meio. Na verdade, para este triângulo, não existe tal ponto em lugar algum que qualquer linha através dele irá dividir o triângulo ao meio. E para aqueles que estão curiosos, você notará que a linha atual do centro de massa está a 2/3 do caminho abaixo do segmento de linha de altura. Para que uma linha horizontal corte o triângulo pela metade, temos que descer 1 sobre a raiz de 2 do caminho na altura. Isso soou estranho para se dizer. Mas como decimal, isso é aproximadamente ponto .707 versus ponto .666. Então lá vamos nós. Essa propriedade nem se aplica a um triângulo equilátero. Então, não podemos presumir que toda forma tem um ponto mágico que divide qualquer plano atravessando-a ao meio. Então isso não seria uma prova legítima para o último vídeo. Recebi comentários no último vídeo afirmando que essa propriedade não se aplica a um tetraedro. Não calculei, mas nem todos os planos dividem o centro de massa ao meio. E eu acho que o mesmo pode ser dito sobre uma pirâmide. O plano horizontal talvez não a divida ao meio, mas não confirmei isso. Então acho que é isso para este vídeo. Sem patrocínio, vou mostrar novidades na loja Stemmerk, como a pirâmide de Sierpinski. Impressa em 3D. Este é um dos meus brinquedos de mesa favoritos. Nós temos muitos deles com diferentes gradientes, a propósito. Se você fizer um pedido, receberá um gradiente aleatório.
Então nós temos esses. Nós também temos uma nova versão de relógio, o relógio de engenharia. Agora há um novo que está em pré-venda, então é mais barato que os outros. Portanto, se você queria ver, mas não pagar tanto quanto os outros, há outra opção. Por fim, James, conhecido como Flammable Math, inaugurou outra loja de merchandising de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Merchandising de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.eu, com diferentes produtos e designs artesanais. Portanto, se estiver na União Europeia, confira isso. Os links para tudo estarão abaixo. Portanto, agradeço a AOS meus apoiadores no Patreon. Siga-me nas redes sociais pelos links abaixo. Vejo todos vocês no próximo vídeo.